Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui, passei muito tempo sem fazer live e ainda não estou podendo fazer constantemente porque a minha garganta não está totalmente boa. Eu tenho me exposto muito, pregando o Evangelho, ensinando, dando palestra, instruindo, não é? Fazendo confronto doutrinário, indo ao combate teológico, doutrinário. É muita atividade usando a voz. E eu sou um pouco imprudente porque eu não preservo minha voz. Eu tomo líquido gelado, eu me exponho muito ao ar-condicionado, mas eu tenho que melhorar, porque esse é o instrumento pelo qual eu tenho que trabalhar no reino de Deus, com a voz. Mas, sem muita conversa secundária, vamos para a conversa e o assunto principal. Bíblia Sagrada. Vamos aprender? Se tiver alguém aí na minha página no Face, principalmente aí os amigos aí que questionam muito, entra aí no comentário, vamos trabalhar, vamos interagir. Deixa eu ler aqui um texto para vocês. Vamos aprender o que a Bíblia nos revela. Olha, gente, você sabia que a Bíblia Sagrada é um livro que não é como qualquer livro que temos. Ó, passei aqui, botei para a área do fogão. Deixa eu mudar aqui. Agora, a câmera virou o contrário, mostrou meu fogão, né? Eu não tenho um problema com isso. É simples e humilde o meu viver. E aqui eu estou somente com o objetivo de mostrar a palavra, não é? A minha vida real é essa. Eu sou isso que eu me apresento aqui, eu sou isso. Eu não tento mostrar uma aparência que eu não sou, não. Nem o que eu não tenho. Tá? Eu só mostro aquilo que eu tenho, que eu sou. Então é isso aqui. Eu sou essa pessoa que você vê aqui no Face. Eu sou essa pessoa aonde eu estiver, pessoalmente, ou não pessoalmente. Eu sou essa pessoa. Eu não me preocupo com maquiar a aparência, nem mostrar o que eu não sou. Eu sou isso. Por isso que eu não me preocupo, não entro em contradição, porque aonde eu chegar eu sou isso, prego isso, creio nisso, vivo nisso, com a esperança aqui, na palavra, amém? Então, gente, olha, escuta aí. Você que está comigo aí ao vivo agora, bota um comentário aí para saber quem é você. Se quiser interagir comigo aí, vamos interagir. Que eu vou ler aqui um texto da palavra de Deus para a gente trabalhar aqui a verdade, né? A luz de Deus que ilumina a nossa mente. Não é a minha interpretação, não é o que eu acho, não é o que eu entendo, não é o que eu prego dentro da minha linha de pensamento. É o que a palavra diz. Eu busco com muita cautela e cuidado analisar as Escrituras para pregar o que ela me autoriza a pregar. Tá? Como eu estava dizendo a vocês, a Bíblia Sagrada é um livro como outro qualquer. Você pegando ele assim, literalmente, é um livro como outro qualquer. O que diferencia a Bíblia Sagrada dos outros livros é o conteúdo que se encontra revelado e escrito aqui nela. Isso é o que diferencia a Bíblia, este livro, dos demais. É o conteúdo, o que está revelado aqui. Porque tudo que está aqui revelado não é criação da imaginação do homem, não é um produto de religião alguma, e nem tampouco é nenhuma obra de ficção. Tudo que está aqui revelado, está aqui escrito porque Deus, por isso que eu digo, a palavra, essa palavra escrita chamada Bíblia, muitos livros, é a palavra de Deus, tá? Alguém diz, mas não é toda. É toda, irmão. É toda. Toda a Escritura. Toda a Escritura é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que toda a Escritura, não é metade, não é um pouco, não é algumas partes. Toda a Escritura
ela é divinamente inspirada. Ela não é criada e escrita pela inteligência ou a inspiração do homem. Ela foi inspirada por Deus, pelos homens que escreveram. Se você quiser comprovar isso, vá lá na segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Paulo vai dizer: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, corrigir, redarguir, instruir em justiça todo homem de Deus, para que sejamos perfeitos e perfeitamente instruídos pela palavra de Deus, que é inspirada por ele. Ele apenas usou os homens. Foram mais ou menos 40 homens de várias culturas, de vários tempos, diferentes épocas, mas nenhum entrou em contradição. Tudo que está escrito aqui tem comunhão, porque foi escrito pela inspiração de Deus. Então tudo que está escrito aqui confirma, confere e não tem contradição na Bíblia. Alguém tenta dizer que tem contradição no Evangelho A com o Evangelho B? Não. Isso é outro assunto, mas eu quero trazer aqui para vocês sobre a importância do que está aqui revelado. A Bíblia é a palavra de Deus, tanto é que nós só conhecemos das coisas eternas, nós só conhecemos o mundo espiritual, verdade sobre o mundo espiritual, nós só conhecemos sobre Deus, sobre o diabo, sobre demônios, sobre pecado, sobre juízo, sobre vida pós-morte. Nós só conhecemos tudo isso porque Deus é quem nos revela através da sua palavra. Porque só Deus que tem o conhecimento eterno. É Ele que revela. E a palavra de Deus, a Bíblia, ela traz o que passou, o que está acontecendo, já está revelado aqui, e o que vai acontecer. Passado, presente, futuro. A palavra de Deus já revela a eternidade, já revela o fim da humanidade, já revela o destino dos homens, dentro das suas escolhas que fizeram. A palavra de Deus revela o destino dos anjos caídos, o destino dos incrédulos. A palavra de Deus revela tudo que já está determinado para acontecer no final. O final dessa humanidade, o destino desta humanidade já está aqui revelado, não é? A gente não é pego de surpresa em nada, porque Deus ele é bom. Deus ele nos adverte, Deus ele avisa. Deus ele nos dá essa oportunidade. Então a Bíblia é Sagrada, aprenda isso. É o livro que Deus deixou dentro deste livro, o conteúdo é a revelação de Deus para os homens. Por esse livro, Deus se revela para a sua criatura, através da palavra. Deus se revela aos homens, através da palavra. Deus traz tudo que nós precisamos conhecer, está na palavra. Ó, sai desse negócio de estar indo para a igreja, ouvir Deus falar, através de profeta, através de visão, de revelação. Quer conhecer a Deus? Quer ser instruído por Deus? Quer ter a comunhão com Deus? Quer ter a sabedoria de Deus? Quer ter a vida com Deus? Você só pode ter tudo isso através da palavra. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: irmão Wellington, estou querendo uma resposta de Deus. Eu digo: vá para a Bíblia. Vai examinar as Escrituras que você vai ter toda a orientação para uma vida de bem-aventurada, para ser bem-aventurada na direção da palavra. Isso aí é uma fenda que Satanás aproveita para enganar o simples. O cara que fica com essa ideia: eu quero ouvir Deus falar, vou para a igreja hoje para ouvir Deus falar, vou buscar uma resposta, vou buscar uma palavra, vou buscar uma direção de Deus. Aonde? É aqui que você encontra a direção de Deus para a tua vida. É aqui, não é igreja, não é em profeta, não é em misticismo. É aí que o diabo aproveita e tem levantado muitos falsos profetas, muitos movimentos que têm o nome de que é de Deus, que não é de Deus. Muitas situações espirituais que o povo acha que é Deus, não é Deus. Porque Deus, para a congregação, ele se manifesta pela palavra. Deus, para a igreja,
Deus, para o seu povo, Ele quer que esse povo receba a instrução dele pela palavra. E a palavra escrita já está revelada. Tudo que Deus quer que nós conheçamos já está aqui revelado. No período lá atrás, tinha o ofício dos profetas para levar para o povo a palavra de Deus, porque estava ainda se revelando. Estava sendo desenrolada a revelação de Deus. Mas agora já fechou o canon. A revelação escrita de Deus já foi fechado. Tudo aquilo que Deus quer que o homem conheça, entenda e siga, está aqui. Hoje Deus não levanta mais profeta, como no ofício dos profetas do Velho Testamento. Hoje Deus capacita homens, vocaciona, com o dom de profetizar, com o dom de evangelizar, com o dom de pastorear, que é conduzir a igreja na doutrina da palavra, com o dom do conhecimento das Escrituras, para levar para o povo as Escrituras, a doutrina, o ensino, tudo que Deus quer que a gente conheça está aqui. Deus vocaciona. Doutor, pastor, evangelista, profeta, não é como o ofício de profeta do Velho Testamento. Isso é dom, é vocação. Deu para entender? É dom, é vocação de Deus. Profeta não é para sair dizendo, esse que eu te digo, Deus está mandando isso aqui. Não, profeta é para levar a palavra de Deus. É para instruir, é para divertir a humanidade com a palavra. Pastor, vocação, para doutrinar a igreja, para apacentar o povo, o rebanho. Os irmãos, a congregação, aonde está na liderança, o pastor é para isso, para apacentar e conduzir o povo, não é em movimento, em marcha, em culto, em campanha, em essas coisas não. Pastor é para levar a doutrina para a igreja, para formar discípulos para Cristo, para repreender quando está fora da direção, para corrigir entendimento errado, para combater os falsos ensinos, para levar a palavra para a igreja, para prevenir, proteger a igreja do desvio, dos ensinos errados. Esse é o ofício do pastor. Aquele que Deus vocaciona no meio, entre a congregação, para conduzir na doutrina. Como disse Paulo, a palavra de Deus ela é apta, a finalidade dela é essa. É inspirada, proveitosa para ensinar, corrigir, redarguir, instruir. É para isso que a igreja tem que se congregar. Os santos têm que se congregar para estar dentro de uma congregação sendo edificado com a palavra, com o ensino, com a doutrina. Então, vamos lá. A palavra de Deus, ela é a bússola do cristão. O cristão não é para ser guiado por igreja. O cristão não é para ser guiado por pastores. O cristão não é para ser guiado por revelação, por visão de ninguém. O cristão tem que ser guiado por Cristo, que é a cabeça da igreja, que é o corpo de Cristo. E esse corpo, que somos nós, individual, somos membros, formamos esse corpo, temos que ser guiados pela palavra de Cristo, que é a cabeça da igreja. É a palavra dele. Aquele que está na frente pregando, você tem que ser prudente e analisar o que ele prega. Se não tiver dentro da doutrina de Cristo, não receba. Deu para entender? Igreja não foi chamada para seguir e nem ser negócio de nenhuma instituição de homem dentro do sistema religioso. Nós, cristão, membro do corpo de Cristo, igreja, somos chamados para seguir a Cristo, a cabeça, pela sua palavra. Então, meus amados irmãos, nós precisamos analisar tudo que se ensina, que se diz. Eu tenho tido muitos combates, né, doutrinário aqui mesmo, na minha página, no Face, no YouTube também, no Kawai, né? Um chama Kawai, eu chamo Kawai. No Kawai, eu tenho tido também muitos questionários lá, questionamento. As pessoas têm direito de questionar, agora, dentro da palavra, né? Com argumento plausível da palavra. Você vai usar a palavra, eu também vou. E o que é que vai acontecer aí? Se você usa a palavra, eu também uso, então vamos argumentar na palavra. Quem tiver o argumento mais plausível da palavra, o Espírito Santo vai nos
nos direcionar, nos dar o entendimento de quem realmente está na palavra, pela palavra. Porque usar a palavra não quer dizer que a pessoa está na palavra. O próprio diabo usa a palavra, mas ele não está na palavra. Ele não está em Deus, ele não é mensageiro de Deus, ele não é discípulo de Cristo. Quando eu digo o próprio diabo, eu digo aqueles que ele usa, que tem o nome de cristão, doutor, pastor, bacharel, que tem a aparência de obreiro de Cristo, mas são obreiros de Satanás. E não estranha isso não, tá? Porque o próprio diabo se transfigura em anjo de luz, para enganar muita gente aí, que tem sido enganada, com visão de anjo, recebeu a visão, olha, o homem de branco, cuidado com esse homem de branco, irmão. Meu irmão, minha irmã, cuidado com esse homem de branco. Jesus não é homem de branco não, irmão, cuidado. Cuidado com esse homem de branco. Jesus a gente não vê pela visão óptica não. Aprenda isso. A gente não vai ver Jesus pela visão óptica. Tem muita gente aí dizendo, eu tive uma visão, eu vi Jesus. Jesus apareceu para mim. Eu já vi irmão dizer isso. Olha, Jesus apareceu para mim. Irmão, cuidado com essa aparição. Cuidado com essas visões. Cuidado com essas revelações. Quer se manter firme? Quer ser prudente? Esteja aqui, ó, na palavra, viu? Jesus disse que o homem prudente é aquele que ouve e pratica. É aqui, ó. A palavra dele é a rocha, onde devemos estar firmes. Não é igreja, nem ensino de homem. É a palavra de Cristo. Amém? Então, nós temos que ser conduzidos pela palavra. Nossa mente, nosso entendimento, nosso pensamento tem que estar na palavra. É a palavra que julga tudo. Não sou eu. Não é o que eu entendo. Não é o que eu acho. É a palavra que julga tudo que é verdade ou mentira. É a palavra. Então vamos usar a palavra agora. Eu tenho tido muito combate, né? As pessoas questionando. Quem não entende, aí até pode pensar, não, fulano está certo, ele deu o texto. Mas tem muita gente dando o texto isolado, dentro da interpretação dele. Não trabalha o contexto. Não trabalha outros textos. Eu, por exemplo, eu estou com uma pessoa no YouTube que é da seita, da Sociedade Torre de Vigia. Essa pessoa tem colocado muitos comentários dizendo que eu preciso aprender mais, que quer me ensinar. Eu preciso sim. Eu confesso que preciso aprender mais. E eu quero aprender de você, de qualquer pessoa. Agora, eu quero ser ensinado pela palavra, tá bom? Não é pelo conceito de interpretação pessoal de ninguém e nem pelo conceito doutrinário de nenhuma religião. Amém? Eu estou aberto para aprender de você, pela palavra. E essa pessoa no YouTube, ela tem botado muito questionário. Eu já percebi pelos questionários dela que ela é da Sociedade Torre de Vigia. Eu botei um vídeo lá que ela questionou dizendo, olha, inferno não existe. O inferno é a sepultura, Geena, sepultura e não sei o que. Eu digo, olha, você pega um texto isolado e aplica a sua interpretação para trazer seu pretexto como se fosse verdade doutrinária. Só que não é. Tem texto na Bíblia que, se você analisar o contexto, você vai ver que não é aquela interpretação que alguém dá. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Quando Jesus vai dizer, lá em Mateus capítulo 10, versículo 28, temam aquele que mata, não temam os homens que matam o corpo, e depois não pode fazer nada. Aí Jesus vai dizer, temam antes aquele que lança no inferno, tanto a alma como o corpo. Presta atenção. Eita. Dentro desse contexto aqui, Jesus está falando dentro de uma situação para os seus discípulos, a quem eles iam, a quem ele estava enviando para a missão do ID. E Jesus vai dizer, olha, vão fazer assim, vocês vão ser presos, expulsos, muitos vão, né, perder a vida. E aí Jesus diz, mas não temam os homens que matam só o corpo.
Olha o que Jesus aprende. Olha o que Jesus ensina aí. E não podem matar a alma. Temei antes aquele que lança o corpo e a alma. Aí a gente já aprende uma coisa. Corpo e alma são partes distintas. O homem não é corpo. Deu para entender? O homem habita no corpo, mas ele não é matéria, corpo. Ele é espírito, alma. Vamos lá. Jesus, nesse contexto, ele não está falando de sepultura. Geena. Até porque sepultura na Bíblia, dependendo do contexto, sepultura é keber. Está no sentido da palavra grega keber. Porque quando Jesus fala aqui em Mateus 10, 28, Jesus está falando de alma do ser real, que no juízo vai ser lançado nas cadeias espirituais eternas. Essas cadeias espirituais não é sepultura. Sepultura fica o corpo, inerte. Quem não tem mais vida nem consciência é o corpo, porque o corpo só tem vida quando o espírito está nele. Saindo o espírito, o corpo morre. É o que Tiago vai dizer, lá na sua carta, capítulo 2, versículo 26. Assim como a fé sem as obras é morta, o corpo, assim como o corpo sem o espírito é morto, assim a fé sem as obras é morta também. Então, observem, aí tem outro detalhe que aí é uma contradição muito grande. Alguém disse que Paulo e Tiago têm contradição. Tem não, mas eu não vou entrar aí, vamos lá. Paulo, quando fala lá em Efésios 2, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, não vem das obras. Aí Tiago vai lá, 2, 26. Aí Tiago diz que as obras sem a fé sem as obras é morta. Aí alguém diz, ó, tem contradição aí. Tem não. É questão de ponto de vista de analisar o contexto. Vamos lá. Vamos voltar para cá. Então Jesus, quando fala ali, Jesus não está falando de sepultura. O contexto ali, Jesus não está se referindo a sepultura. Tá bom? Dentro do contexto ali, Jesus está falando do juízo de Deus, que os homens têm que temer. E o juízo de Deus não é você deixar de existir. O juízo de Deus não é a extinção, onde você evapora e não tem mais nada. Se fosse assim, era bom, irmão. Se fosse assim, a gente tinha que viver como Paulo disse. Se não existe ressurreição, então para que a gente guardar temor de Deus? Para que a gente guardar uma vida de prudência andando na vontade de Deus para não viver o pecado? Se não tem juízo, não tem condenação, então vivamos, comemos, bebemos, farramos e morreu, acabou, como o ímpio entende. Não é assim? Não é assim que os ímpios entendem? Morreu, acabou, o negócio é curtir. É verdade. Se fosse assim, era assim mesmo. Eu também não queria saber de vida me abstendo do pecado, não. Eu ia viver o pecado. Se fosse assim, morreu, acabou. É aí onde tem o engano de muitos, que Satanás coloca essa mentira na mente de muitos. Depois que morre, acabou, não existe mais não. Você vai ser aniquilado, a alma não existe mais, morreu, acabou. Só que não, a palavra não ensina isso. Olha o que Jesus está dizendo, Mateus 10, 28. Temam a Deus, porque Ele, no juízo, vai lançar no inferno a alma de todo ímpio que, depois que morre sem crer em Jesus, já segue para o juízo, guardado para o juízo. E o dia da ressurreição dos ímpios vai ser a ressurreição do corpo. Assim como os salvos vão ressuscitar, os ímpios também. Só que há uma diferença. A primeira ressurreição vai ser a dos salvos, quando se der na vinda de Jesus. Essa vai ser a primeira ressurreição. Lembre-se de uma coisa, não é a alma que vai ressuscitar, é o corpo. O que é ressuscitar? O que quer dizer ressurreição? Erguer-se, tornar-se, levantar. A palavra ressurreição significa isso. Então, quando Jesus vier, os corpos dos salvos vão tornar, agora, glorificado. Amém? Os que morreram, seus espíritos vão receber os corpos, porque a ressurreição é do corpo. Os corpos dos que morreram em Cristo vão ressuscitar para que em seus espíritos voltem a habitar nesses corpos glorificados. E nós, os que estiver vivo, será transformado esse corpo para a gente ir ao encontro do Senhor e estar com Ele na eternidade. Aqui não é a eternidade. Aqui é uma vida temporal. Essa vida vai passar. E tudo que está aqui é temporal. Amém?
Os ímpios também vão ressuscitar. Só que a ressurreição dos ímpios será no dia do juízo final. Aprenda uma coisa. A ressurreição dos salvos será na vinda de Jesus para arrebatar a igreja, que é tirar. A palavra arrebatamento quer dizer tirar, sequestrar. Entendeu como é? Quando Jesus vier, se dará a ressurreição dos salvos em Jesus. Todos que creram nele. Pois a Bíblia diz, os que morreram em Cristo. Não é os ímpios. Os ímpios só vão ressuscitar na ressurreição para o dia do juízo final. Que é o juízo final, que é o fim de todo o sistema, de toda a vida humana na terra e de tudo que há na terra e ela, a própria terra. A Bíblia fala disso. Então, a gente vai aprender com as Escrituras que a ressurreição, ela tem duas etapas. A primeira, que é a dos salvos, por isso que a palavra de Deus vai dizer, bem-aventurados que participam da primeira ressurreição, porque esses não receberão dano da segunda morte. Sabe qual é o dano da segunda morte? Juízo eterno. É o juízo eterno. Quem participar da primeira ressurreição não vai sofrer o juízo eterno. Porque a segunda ressurreição é o que diz lá em Daniel, capítulo 12, versículo 2. Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a honra e o desprezo. Vamos lá, esqueci agora como está diretamente no texto aqui. Daniel diz assim, é Bíblia, né, irmão? Eu estou trazendo Bíblia, eu prego palavra, eu não tenho aqui o que eu acho, o que eu entendo. Olha o que diz aqui no livro do profeta Daniel. Daniel. Vamos lá, Daniel, depois de Ezequiel, cadê? Deixa eu ver. É, isso mesmo. Daniel, capítulo 12. Eu estou aqui trazendo uma observação sobre a questão da ressurreição. A ressurreição dos salvos vai se dar na vinda de Jesus. É duas etapas de ressurreição. Quando eu digo duas etapas de ressurreição, para a eternidade. Porque você pode botar um comentário aí e dizer, não, mas já teve uma ressurreição. Para a eternidade, não. Ressuscitaram muitos, mas morreram depois. Lázaro ressuscitou, tornou a morrer. Outros ressuscitaram, tornou a morrer. A única ressurreição para a eternidade foi a de Jesus. Porque ele é o primogênito dentre os mortos, que ressuscitou glorificado. E nós vamos ressuscitar como Cristo ressuscitou. Mas as outras ressurreição que a Bíblia fala, não foi a ressurreição do corpo glorificado. Os que ressuscitaram, ressuscitaram nos seus próprios corpos mortal novamente. Como Lázaro, ressuscitou no corpo mortal, morreu novamente. Agora, a ressurreição para a eternidade dos salvos vai ser num corpo glorificado, onde não vamos mais morrer, não vamos mais ter nenhuma necessidade do que temos hoje. Isso é muito maravilhoso entender isso. Meu irmão, você que é crente em Jesus, você que aguarda a promessa, você que está na esperança, busque aprender a promessa de Cristo na nossa vida. Busque aprender o que estamos para receber. Procure uma igreja, procure um local, procure um lugar. Procure alguém que lhe ensine a palavra, que lhe ensine as promessas de Cristo, lhe ensine a esperança do Evangelho, lhe ensine a verdade que liberta. É muito gostoso a gente ser instruído pelas coisas do alto. Por isso que muitos hoje não têm mais alegria, porque só pensam nas coisas da terra. Esse evangelho natural, esse evangelho intelectual, esse evangelho anátema, que leva as pessoas a buscar uma esperança de vida aqui neste mundo. Inclusive, alguém já tem o entendimento de que Jesus já veio, já teve o juízo final, não tem mais ressurreição, não tem mais arrebatamento. Que esperança é essa? Sai desse caminho, sai desse entendimento. Vai buscar ser instruído pelas coisas do alto. Não é pela vida nessa terra maldita de pecado, esta vida temporal. O diabo está conseguindo tirar a alegria, a promessa de muita gente.
Meu irmão vai ser instruído. Isso é gostoso. É isso que nos alegra. É isso que Paulo diz. Alegrai-vos na esperança. Para que você tenha paciência na tribulação neste mundo aqui que nós estamos. Paraíso não é na terra não, é no céu. Vida com Deus não é na terra não. A promessa de vida com Deus eterna é no céu. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 25. Esta é a promessa que ele nos fez. A vida eterna. Nós não estamos na vida eterna. Nós estamos na vida temporal ainda. Como é que o cara disse que Jesus já veio? Como é que o cara disse que já se cumpriu o juízo? Como é que tem alguém que ensina que Jesus não volta mais porque já voltou? Que esperança essas pessoas estão tendo? Qual é a alegria, a esperança dessa fé que eles vivem? O diabo é terrível no engano, viu, irmão? Ele engana direitinho, viu? Se você não tiver com a sua mente, seu entendimento iluminado pela palavra de Deus, a verdade de Cristo, você vai ser enganado. Cuidado! A promessa que ele nos fez é a vida eterna. E esta vida eterna não é aqui. O mundo aqui, ele não é eterno. Aqui é temporal. E Paulo vai dizer, tudo que se vê é temporal. Mas o que não se vê é eterno. Você está vendo esse mundo aqui? Estou. É temporal. Tem um fim. Agora, o que não se vê, que é aquilo que nós temos que buscar, e se alegrar, e aguardar, e esperar, e confiar, é nas promessas dos tesouros eternos, da vida eterna, da riqueza eterna, dos bens eternos, que nós não vemos com a visão óptica, mas vemos com a visão da fé, pela palavra, o Espírito Santo que nos alegra e nos estimula e nos testifica desta promessa, e devemos estar alegrando-se nela, aguardando e tendo a esperança de que aqui estamos, mas vamos partir para desfrutar da vida eterna com Deus, lá no céu, não é aqui não, viu, irmão? Deu para entender? Então, as duas ressurreições, as duas etapas da ressurreição eterna, a primeira se dará para os salvos em Cristo, como está escrito lá em 1 Tessalonicenses 4:16. E a segunda ressurreição se dará para os perdidos, os ímpios, que será no dia do juízo final, para aqueles que não creram em Jesus para se salvarem. Olha o que diz Daniel, capítulo 12, versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Eterno. Eterno é uma existência sem fim. Deu para entender? Haverá ressurreição para os que vão ter a vida eterna e para os que vão ter a condenação eterna, que quer dizer a vida eterna sem Deus e a vida eterna com Deus. Vida, comunhão, morte, separação, morte eterna. Deu para entender? Então cuidado quando você for instruído por alguém que lhe traz um texto para provar que é Bíblia, que ele está te ensinando o que diz a Bíblia. Busque examinar o contexto. Busque ser prudente. Ore, e o Espírito Santo. Você não precisa ser um doutor, bacharel, conhecedor, né, de um conhecimento teológico das Escrituras. Você só precisa ter o Espírito Santo para não ser enganado pelos falsos mestres, por doutrina de demônios, pelo evangelho anátema. Você precisa ter o Espírito Santo, que não vai deixar você se confundir na direção da palavra de Cristo. Porque o próprio Jesus disse que ele ia, mas enviaria um, que era o Consolador, o Espírito da verdade, que nos guiaria na verdade. Você pode ver isso lá em João, não é? 16, João 14. Você vai ver isso. Então, nós precisamos estar atentos. Uma das armas mais eficazes do diabo é a mentira, é o engano. E ele, para levar a mentira e o engano para o povo de Deus, ele leva usando a palavra. Rapaz, o diabo conhece de Gênesis e Apocalipse aqui. O diabo não só conhece, o diabo viveu toda a história bíblica. Até o final dele já está aqui revelado. Ele conhece tanto, e esse é o temor dele,
e ele já sabe que não tem mais jeito. É o desespero dele, que quantas almas ele puder levar também para o destino que ele poder levar, ele vai levar. É por isso que ele nunca vai deixar de atuar na vida do ser humano enquanto ele estiver agindo sobre a terra, entre a humanidade. Ele está agindo ainda. A Bíblia já declara o fim dele, mas ainda não aconteceu. Esse fim de Satanás. Então cuidado você. Vigia, pois ele, o diabo, é o teu adversário. Está ao teu redor, ao teu derredor, bramando como um leão, esperando uma oportunidade para cegar o teu entendimento, levar você a apostatar da fé e fazer você cair da graça, voltando para a lama do pecado, sendo casa e morada de Satanás, subjugado sobre o domínio dele, por essa tua natureza pecaminosa, que tu não deixou ser guiado pelo Espírito, mas que você cedeu ao desejo da carne. E aí onde onde o diabo domina. Pois quem anda no Espírito, anda fazendo e agradando a Deus. Quem anda na carne, que é o desejo natural do homem, anda para satisfazer o desejo dele, na vontade do diabo, por onde vai ser escravo de novo do pecado. Deu para entender? É outro ensino que depois a gente leva aqui. Então, gente, essa pessoa que estava comigo que está comigo me questionando no comentário no YouTube, ele está dizendo que inferno não existe. Que inferno é sepultura. E não existe esse negócio de juízo eterno, de tormento eterno. Então Jesus é mentiroso, né? Então Jesus é mentiroso, porque eu estou pregando o que Jesus pregou, não é? Eu não estou pregando o que ensina o pastor, a igreja ou ninguém. Eu estou pregando o que Jesus pregou. Se não existe juízo eterno, Jesus é mentiroso. Se não existe condenação eterna, se não existe tormento eterno, se não existe punição de Deus para os ímpios que não crê nele, então Jesus é mentiroso. Jesus diz, quem crê em mim não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Jesus disse que o diabo, aliás, Jesus disse que o inferno, que é o local, cadeia espiritual, cadeias eternas, local de separação, onde o homem vai estar ausente da presença de Deus, porque Deus assim determinou, que é o local, se refere àqueles que vão receber a justiça de Deus, que vai julgar o pecador pelo seu pecado. Jesus disse que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, que são os demônios caídos. Quem é o diabo aí? Quem é os anjos caídos? O que é o inferno que foi preparado para ele? É a sepultura? Primeiro que o diabo é um ser espiritual. A sepultura não detém ele. Deu para entender? A terra não detém. Ele é um ser espiritual. Não tem cadeias nessa vida que possa prendê-lo. Só Deus, com o seu poder, que preparou esse lugar para Satanás e os demônios. Jesus disse, não foi para o homem que Deus criou. Deus criou para eles, esses seres espirituais. E o ser humano, o homem, vai para lá, por quê? Seguiu o mesmo passo de Satanás. O passo da rebelião, desobediência, se levantar contra Deus. E por isso o homem vai também para lá. Porque é o local de punição de quem transgride ao Criador. E o diabo, sabendo disso, ele faz o homem pecar contra Deus. Ele leva o homem a transgredir contra Deus, para que o homem sofra também esse destino e esse juízo, que ele já está determinado. Aí, ele ainda não está lá. Tem gente que diz, o diabo está lá no inferno. Não está não, viu, irmão? Aprenda a Bíblia. Vai estudar a Bíblia para falar verdades espirituais dentro da palavra. Não é o que você acha ou entende. O diabo não está em inferno, coisa nenhuma. Ele está levando e conduzindo muita alma ao inferno. Vou dizer mais uma vez aqui o que eu sempre digo. O diabo não tem poder de colocar ninguém no inferno. Mas ele tem o poder de fazer o homem andar com seus próprios pés na direção do inferno. Por isso que ele tenta
Por isso que ele engana, por isso que ele leva o homem a viver na mentira para transgredir a ordenança do seu Criador. Porque só assim o homem vai sofrer esse juízo pela sua transgressão. Por isso que esse é o trabalho do diabo. Fazer as pessoas ser incrédulas, não crer na palavra, andar contrária, andar na direção contrária à palavra de Deus. Porque isso constitui-se o pecado, a transgressão. E ele tem levado muito para lá. Muitos que estão achando que não existe inferno, não sabem que suas almas estão caminhando para lá. Não é o diabo que tem o poder de levar. Ele tem o poder de influenciar o homem, para o homem ir. É o homem que vai, porque cada um será julgado pelos seus pecados. Não é por causa de ninguém. A consequência da condenação é pessoal. Cada um dará conta de si a Deus. E Deus vai julgar os homens segundo as suas obras. E toda obra do homem não leva ele para o céu, leva para o inferno. Aprendeu? É por isso que nós temos que confiar e crer na obra sacrificial de Cristo, na cruz do Calvário, pela qual somos justificados, e andar nessa justificação, perseverando para não voltar de novo à lama do pecado, porque a justificação de Cristo, ela é para aqueles que crêem nele e persevera andando com ele até o fim. Não é o cara dizer que creio em Jesus, agora não tem mais pecado, não tem mais diabo, não tem mais problema, não tem mais inferno, eu já creio em Jesus. Ei, cuidado. Se não fosse assim, Jesus não diria, salvo será quem perseverar até o fim. Aí sim, será salvo. Porque nós estamos no caminho da salvação. Mas até chegar ao fim dessa caminhada, temos o perigo de desviar, de voltar ou de apostatar da fé, afastando-se. Cuidado, viu, irmão? Então, as duas ressurreições vai se dar a primeira, que ainda não aconteceu. Essa primeira vai se dar quando Jesus voltar para buscar o seu povo, a ressurreição eterna, onde vamos ressuscitar e não mais morrer, para viver com Deus lá nos céus, quando Jesus vier. Está escrito lá em 1 Tessalonicenses 4,16, e essa ressurreição é só para os salvos. E a segunda ressurreição vai se dar no dia do juízo final, que ainda não aconteceu. Isso ainda vai ser o último caso, a última profecia, a última revelação do que está por vir, que vai acontecer. Antes do juízo final, ainda tem muitos acontecimentos a acontecer. Tem o arrebatamento, que será o primeiro diante de outros que vão vir, e em seguida vem outros, até o dia do juízo final. Ainda vai ter muita situação aqui na terra. Eu não quero nem saber o que vai acontecer. Eu estou esperando o arrebatamento, porque eu não sou mais daqui. Estou pronto para subir, só aguardando o chamado do meu Senhor, do noivo, para juntar-se com ele, aonde vai se dar o casamento, aonde não haverá mais separação. Porque ainda estamos no noivado, porque não se deu o ajuntamento ainda. Você entende? Que uma noiva e um noivo, eles não estão ainda dentro de uma relação conjugal para sempre. Eles só vão ter até que a morte separe. Quando se casarem, enquanto não se dá o casamento, são noivos. A noiva espera o dia em que vai se juntar com o noivo para uma união permanente. Assim é a simbologia que a Bíblia trata sobre a igreja com Cristo. Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. Estamos num relacionamento de fidelidade com Ele. Não podemos adulterar, não podemos ser infiel. Como igreja, não podemos sair do compromisso com o noivo. E qual é o compromisso com o noivo que nós devemos manter até o dia do casamento? Para que aí se dê a união eterna. Oh, glória! E essa fidelidade com o noivo é em guardar a palavra dele, manter-se firme na doutrina dele, aguardando ele, perseverando com a fé e a esperança nele, não se deixar levar, nem se deixar contaminar, nem adulterar. Quando eu falo adulterar, eu não estou falando no sentido carnal, eu estou falando do adultério espiritual,
desviar da doutrina, seguir outro ensino, viver sua submissão de fé à entidade, à instituição, ao homem. Não. Nós somos noiva de Cristo. Devemos manter a fidelidade a Cristo na sua palavra, na doutrina, manter-se fiel, aguardando, esperando naquilo que Jesus nos falou, nos prometeu, na palavra dele. Entendeu aí como é? Cuidado, viu, irmão? Se mantenha fiel, porque se adulterar, não tem comunhão com ele, não. Ele não quer adúlteros, nem adúlteras. Ele quer fiéis. Fiéis que se mantenham prudentes, que se mantenham puro, limpo. Isso fala de não se contaminar com outra doutrina, com outro ensino, de não se submeter a nenhum sistema, nenhum homem, adorar, servir, obedecer, esperar, submeter só ao Senhor Jesus Cristo, a quem nós devemos estar submisso com fidelidade, andando guiado por Ele. Ele é a cabeça da igreja, que é o corpo, que é a noiva. Oh, glória! E quando chegar o dia do casamento, as bodas do Cordeiro, que está revelado lá em Apocalipse, esse grande momento eterno, celestial, oh glória, que vai se dar quando a noiva for chamada pelo noivo, haverá o encontro lá nos céus, e haverá o casamento, e haverá a união eterna, aonde a palavra de Deus diz que estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Não haverá mais problema de separação, de tentação, de desvio, porque vamos estar glorificados com a vida eterna com o Senhor lá nos céus, e vamos desfrutar do grande momento glorioso, com este grande evento e acontecimento que vai se dar no arrebatamento, no encontro, no casamento da noiva, que é a igreja, o corpo de Cristo, formado por pecadores que se converteu a Cristo, estão perseverando, confiando, esperando, aguardando esse dia. Esse encontro vai se dar com o noivo Jesus lá no céu, e aí estaremos em gozo, em glória. Ai da terra, ai dos que habitam na terra nesse tempo, enquanto a igreja vai estar desfrutando da glória eterna lá nos céus, da grande festa, a terra vai estar em grande tribulação, a terra vai estar sofrendo a ira divina de Deus, a terra vai estar vivendo ai dos que habitam na terra, é o que a palavra diz. Eu não digo isso com alegria. Digo com alegria da minha pessoa que vai ser tirada. Não vou sofrer. Digo com tristeza dos que vão ficar aqui. Por que vão ficar? Porque não querem dar ouvido à verdade para se salvarem. É o que Paulo vai dizer, escrevendo na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 10 ao 12. Dá uma lidinha lá. Vão ser condenados, porque não amaram a verdade para se salvar, não aceitaram o amor da verdade, preferiram a iniquidade. A nossa fé em Jesus, irmão, não é para viver uma vida aqui maldita, não. Por isso que Jesus disse, juntai tesouro no céu, não é na terra. A nossa vida não é aqui. A vida de quem está em Cristo não é aqui. Nós temos uma esperança. A nossa cidade é do céu, aleluia. De onde também esperamos o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Paulo vai dizer isso aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Meus amados irmãos, cuidado com muitos ensinos e instruções. Olha o que Pedro vai dizer. Eu vou encerrar, porque eu já estou começando a sentir a garganta falhando. Eu não estou bom ainda, mas eu não consigo ficar calado. Deus me dá graça, porque eu tenho que levar essa instrução para fortalecer você, para proteger você, para edificar você. Eu tenho que levar essa instrução. Olha o que Pedro diz na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 7 ao 10. Eu vou ler aqui. Escute o que diz a palavra de Deus. Lembrando a você, isso aqui que eu vou ler, você tem que entender o contexto. Você tem que entender aqui o que é literal, o que é figurado. Qual o objetivo da fala? O que está nos ensinando esse texto aqui? Escute o que diz a palavra de Deus. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 7. Assim diz a palavra de Deus. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo,
e da perdição dos homens. Olha o que diz a palavra. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retardará a sua promessa, mas ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Já tive um combate aqui com um assunto aqui sobre arrependimento. Alguém diz assim, é Deus que faz o homem se arrepender. É não. É você que tem que se arrepender. Eu não li na Bíblia ainda isso. Eu não li na Bíblia ainda isso. Que é Deus que faz o homem se arrepender na sua soberania. Deus permite situação para o homem se arrepender. Ele permite. Mas quem tem que se arrepender somos nós. Eu nunca li na Bíblia que é Deus que faz o homem se arrepender. O que eu leio na Bíblia é que Deus quer que o homem se arrependa. Olha o que o texto está dizendo aqui. Vou ler de novo. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 10. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para com todos, não querendo que alguns se percam, senão que venham a arrepender-se. Deus, ele quer que você se arrependa. Ei, você que está aí vivendo novamente no prazer, da tua natureza pecaminosa, sendo escravo do pecado de novo, se arrependa, vamos, irmão. Se arrependa. Tem negócio de predestinado aqui não, viu? Tem negócio de escolhido não. Salvo é quem persevera. Jesus disse, é quem persevera. Não é quem é escolhido e quem é predestinado. O homem só é predestinado e escolhido em Cristo. A escolha é em Cristo. A predestinação é em Cristo. Para quem está em Cristo. E persevera nele. Até o fim. Amém? Vamos lá. Olha o que Pedro vai dizer no versículo 11. Versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Eu vou deixar para você ler isso aqui. Busque entender o que significa isso aqui. Em outro vídeo eu vou trazer aqui, a gente vai trabalhar o que é que isso nos ensina. Tá bom? Eu vou encerrar porque eu estou com a minha garganta já querendo falhar. Vejam só. Você não precisa de um curso de teologia para entender isso aqui, que foi lido aqui. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Leia a carta toda. Mas especificamente o versículo 7 ao 10. Olha o que diz o versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro. Qual é a mesma palavra aqui? A mesma que criou, é a mesma que vai desfazer. Deu para entender? Mas se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens. Que dia é esse aqui? Que dia é esse? Dia do juízo final. Já se deu isso aqui? Olha o que diz o versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão, de noite. O que isso nos ensina? Até isso, essa forma figurada, você tem que entender o que é aqui. O que é que a palavra nos ensina? Pela qual Pedro falou dessa forma. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. O ladrão só rouba de noite. Por quê? Porque a noite, a escuridão, é melhor para ele. Tem vantagem. Ele pega as pessoas desprovidas. Ele pega as pessoas desprevenidas. À noite as pessoas estão mais vulneráveis. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. De noite é a hora que ninguém espera. É uma hora que o ladrão aproveita. Por quê? A noite está se referindo aqui o momento que muitos não vão estar esperando. Jesus vem.
A noite está se referindo aqui a muitos que estão no sono espiritual, estão desapercebidos, estão dormindo. É nessa hora que Jesus vem. Está pensando que Jesus vem quando tiver uma grande tribulação? Está pensando que Jesus vai vir quando tiver acontecendo o anticristo perseguindo o povo? Por isso que eu digo, cuidado com essas interpretações. Jesus disse assim, olha, escuta aí, dentro desse contexto que eu estou falando, para colaborar. Assim como foi no dia de Noé, no tempo de Noé, será assim também na vinda do Filho do Homem. O que Jesus nos ensinou aqui, o que acontecia lá no tempo de Noé? O que foi que se deu lá no tempo de Noé quando veio o juízo? O povo estava como? O povo estava vivendo uma vida perseguida? O povo estava vivendo uma vida atribulada? O povo estava vivendo uma vida sofrendo o juízo de Deus? O texto, meu irmão, é muito bom a gente aprender as Escrituras. Por isso que eu fico com a garganta assim, porque eu não tenho como parar de levar isso aqui. Só se Deus permitir que eu perca a voz. Aí não tem mais como falar. Mas enquanto Ele me der graça, sair som dessa boca, voltar pregando a palavra. Irmão, é muito gostoso a gente aprender a palavra. Isso nos dá segurança, isso nos dá cada dia mais autoridade, isso nos dá mais convicção para combater contra o diabo e o reino das trevas, que tenta privar o povo da verdade. A gente é luz, tem que levar a luz. Quando Jesus diz, assim como foi no tempo de Noé, será na vinda do Filho do Homem, Jesus estava dizendo que naquele tempo o povo estava nem aí com Deus, só estava se preocupando com as suas necessidades, com as suas vidas, com a sua satisfação. O povo comia, bebia, casava-se e dava em casamento. Isso é uma vida libertina, é uma vida sem se preocupar com Deus, é uma vida satisfazendo o desejo da carne. De repente veio o juízo. O povo não foi pego de surpresa, o povo não deu ouvido. Deus levantou Noé para pregar, para que o povo não sofresse, fosse livre do juízo. O povo não creu. É do mesmo jeito que está hoje. Foi isso que Jesus disse quando ele falou assim. Foi nesse sentido de comparação. Assim como foi no tempo de Noé, será na vinda do Filho do Homem. É que ele está dizendo que ele vai vir quando todos estiverem à vontade, sem se preocupar, achando que aqui está um paraíso. E nós, povo de Deus, nós temos que ter cuidado para não ser privado desse acontecimento, para não ser levado ao engano e perder este grande momento. Olha o que Jesus diz sobre isso, lá em Lucas 21. Olha o que Jesus vai dizer, irmão, para colaborar com o que eu estou falando aqui. Olha o que Jesus vai dizer. Rapaz, Jesus está dizendo que ele vai vir num momento que muitos não esperam. Um ladrão, ele vem numa hora que ninguém espera. O ladrão, ele vem num momento que pega a pessoa de surpresa. É isso que Jesus está dizendo. E quando o ladrão vem, ele vem para levar o quê? O que tem valor, não é? O ladrão não vem roubar nada que não tem valor. Ele procura o que tem valor. Sabe o que isso nos ensina? Que Jesus vem para buscar aquilo que tem valor, aquilo que está guardado, aquilo que é particularidade de Deus, que é o povo de Deus, é o sal, é a luz da terra. Quando esse povo sair, a terra fica sem sabor, a terra fica em trevas, a terra agora não tem mais nenhum valor para Deus, porque agora ele vai derramar o seu juízo. Rapaz, isso é muito sério. Eu não estou aqui trazendo interpretação minha, não. É o que a palavra diz. Que o que preserva esse mundo de não receber o juízo de Deus é o povo que está aqui ainda, selado pelo Espírito Santo. A igreja, o povo de Deus, que está selado pelo Espírito Santo. Deus ainda não derramou o juízo, porque esse povo está aqui ainda. Foi assim no tempo de Noé. Deus só derramou o juízo quando Noé saiu. Foi assim no período de Ló. Deus só enviou o juízo para Sodoma e Gomorra quando Ló saiu com as suas filhas. Deus só vai derramar o juízo neste mundo quando a sua igreja, o seu povo, a sua propriedade particular, que é aqueles que estão selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Esse dia ainda não chegou,
o dia da redenção, quando nós formos tirados daqui, aí é que Deus vai derramar o seu furor, a sua ira, o seu juízo. E com isso, a gente tem que ter cuidado para não sofrer o juízo. Olha o que Jesus vai advertir ao seu povo. Lucas, capítulo 21, versículo 34 ao 36. Olhai por vós, para que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, buscar só alimentar o corpo e não ao espírito. Aí ele vai dizer, de embriaguez e dos cuidados da vida. Muita gente embriagado com muitas outras coisas, com os cuidados dessa vida, não sendo prudente a cuidar de ti e da doutrina, a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Muita gente está mais preocupada com os cuidados desta vida. Foi o que ele disse a Marta, 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 tu estás ansiosa e preocupada com as coisas desta vida. Maria escolheu a melhor parte. Ela está preocupada em buscar conhecer a Deus, ouvir a palavra do Senhor, aprender mais, se fortalecer nele, conhecer mais. Cuidado, crente. Qual é a tua prioridade, crente? Olha o que Jesus vai continuar dizendo aqui. Eu estou lendo Lucas 21, 34. Embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Meu irmão, cuidado, viu? Cuidado. Então eu quero deixar isso aqui. Eu ia trazer outro assunto, trazer outra orientação, mas fica para a próxima, porque eu creio que Deus, ele quis que você ouvisse nesta noite essa instrução. E o tempo chegou para mim. Eu vou encerrar aqui. Cuidado, irmãos. Amém? Cuidado com esses ensinos aí. Cuidado com esses profetas aqui no Face. Com esses doutores. Com esses sabidões das Escrituras. Cuidado com essas igrejas que você está. Com que você está sendo instruído, ensinado dentro dela. Busque conhecer a verdade. E a verdade você conhece examinando as Escrituras. Aprendendo de Cristo. O que ele ensinou. A verdade não é o que ensina A, B ou C. A verdade é o que ensina Cristo, a sua palavra, a doutrina que os apóstolos pregaram, que é o Evangelho de Cristo. Então, leia os 4 Evangelhos, leia as cartas apostólicas, leia Atos dos Apóstolos, leia Apocalipse, porque o Novo Testamento está revelado ali o período da graça. Está revelado ali todo o mistério de Deus que estava oculto na velha aliança, foi revelado na nova aliança a partir do nascimento de Cristo. Conheça a verdade e seja liberto em nome de Jesus. Amém? Fiquem na paz, meus irmãos. Que Deus abençoe cada dia mais. Peço a vocês que orem por mim, para Deus me dar graça aqui, para minha garganta voltar a 100%, para a gente continuar ajudando aí os irmãos para a edificação do corpo. Porque nós recebemos os dons, a vocação para a edificação do corpo, para trabalhar para o reino de Deus, no meio da congregação, para edificar o corpo de Cristo, que é cada um de nós que formamos a igreja, membros desse corpo. Amém, irmãos? Amém, meus irmãos? Fiquem na paz, em nome de Jesus. Até outro dia, se Deus permitir.